Você já se perguntou onde estão localizados os anjos caídos? A Bíblia mostra que os anjos são seres poderosos criados por Deus, mas alguns deles se rebelaram e foram expulsos do céu. Alguns desses anjos tomaram forma humana e se relacionaram com as mulheres da terra. Desse relacionamento proibido nasceram os Néfilins, seres gigantes que encheram a terra de maldade. Mas afinal, onde estão localizados esses anjos caídos? E o que aconteceu com os anjos que se relacionaram com as mulheres? No vídeo de hoje, você vai entender tudo isso de forma simples. Mas antes, já se inscreve no meu canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, para que mais pessoas possam entender a Bíblia de maneira fácil. Agora vamos lá. Para entender a localização dos anjos caídos, precisamos primeiro saber algumas informações sobre eles. E a primeira delas está no livro de Gênesis. Veja o que está escrito. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhe nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. E então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias haviam Néfilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Eles foram heróis do passado, homens famosos. Alguns teólogos acreditam que os filhos de Deus eram na verdade anjos caídos. Isso porque no livro de Jó, os anjos são chamados de filhos de Deus. Esses seres expulsos do céu tomaram forma humana e tiveram relações com as mulheres da terra, e elas lhe deram filhos. Eles eram gigantes, guerreiros que dominavam cidades e encheram a terra de maldade. Porém, esse tipo de relacionamento desagradou muito a Deus, pois desobedecia a sua ordem de que as mulheres só podiam se relacionar com homens. Por causa disso, a Bíblia revela que eles não ficaram impunes. Veja comigo o que está escrito. E quanto aos anjos que não conservaram as suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. Para pôr fim à maldade e à imoralidade que dominava aquela época, Deus enviou um grande dilúvio para acabar com toda a raça humana. Deus poupou somente Noé e a sua família, porque ele era justo e andava com Deus. Já os anjos que abandonaram a sua forma espiritual, esses foram presos e estão aguardando para o juízo do grande dia. Isso serve como um alerta para nós. Se até os anjos que andavam perto da glória de Deus erraram, mesmo sabendo das consequências, e ainda assim foram condenados, imagine nós. Quantas vezes agimos de forma egoísta e fingimos que Deus não está vendo? Mas assim como aconteceu com os anjos, também teremos um fim doloroso se não seguirmos os mesmos caminhos. Deus ele é amor e também ama a sua vida, mas a salvação não é algo que merecemos. Por isso, nós cristãos precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Além desses anjos que estão aprisionados, a Bíblia também fala dos anjos que foram lançados à terra junto com Lúcifer. Veja comigo o que a própria Bíblia diz sobre isso. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Lúcifer era um querubim perfeito e cheio de sabedoria com grande autoridade no céu. Mas infelizmente esse anjo se corrompeu, o orgulho encheu seu coração e ele quis ser maior que Deus. E então houve uma grande batalha no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o derrotaram. Lúcifer e os anjos que o seguiram foram lançados à terra. Mas afinal, onde estão hoje um terço dos anjos caídos que desceram junto com Satanás? Veja o que a Bíblia nos revela. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso nos deixa claro que Satanás e seus anjos estão agindo no mundo espiritual e ao nosso redor, procurando uma brecha para nos atacar. O plano de Satanás, junto com seus anjos, é clara: enganar, destruir e levar o maior número possível de almas à perdição. Tudo o que ele deseja é atrapalhar o plano de salvação e nos afastar da coroa de vida eterna que Deus preparou para nós. Por isso, meus queridos irmãos, vamos buscar estar cada vez mais perto de Deus. Não porque merecemos, mas por causa do seu amor e da sua compaixão. Não permita que Satanás roube aquilo que já foi prometido a você.
Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like e compartilhe junto com seus amigos. Vamos caminhar junto com Cristo e permanecer unidos. Nos vemos no próximo vídeo.